Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista para a vitória do Timão diante do Atlético Mineiro por 1-0. Foi uma vitória importante, necessária para trazer paz, né, para deixar o Corinthians ali numa colocação, podemos dizer, confortável em relação à zona de rebaixamento. Apresentações de Memphis Depay e Garro foram satisfatórias? Vamos comentar sobre isso também nesse pós-jogo, mas quero começar, né, dando parabéns às brabas, né, ao futebol feminino do Corinthians, que conquista mais uma vez a Copa Libertadores da América. Não adianta ficar com inveja, com ciúminho, querer secar. O Corinthians no futebol feminino está muito à frente de tudo que há aqui no Brasil, tá? Inclusive na América do Sul. Só que no Brasil o Corinthians está muito à frente em estrutura, por isso que eu cobro que o futebol feminino do Corinthians tem que ter os seus próprios patrocinadores e a diretoria tem que brigar por isso, tá? Então foi um sábado aí muito bom, que começou com essa vitória nos pênaltis, né? Esse título, né, nos pênaltis contra o Deportivo Cali, onde as meninas demonstraram uma categoria, vou te falar, hein? Cada pênalti, um mais bonito que o outro, a cobrança. Enfim, as meninas venceram, conquistaram mais um título. Partindo para o futebol masculino, né? O Coringão vence o Atlético Mineiro e o Corinthians, para mim, domina o Atlético Mineiro durante toda a partida, tá? Quero falar de questão tática e quero analisar principalmente os jogadores que voltaram, né, a posição, né, de titulares no Corinthians hoje, casos de Memphis Depay, né, o Garro, a participação do Maicon na partida também foi algo assim que vai valer muita discussão, né, porque ele perde 2 gols incríveis, mas faz o gol da vitória. Enfim, o Romero, hein? Ô Romero, você é um mala, velho. Eu tô achando que eu vou chegar aqui, ó, as meninas foram campeãs da Copa Libertadores da América, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro, sem sustos, na verdade, sem sustos. Eu tô achando que eu vou chegar aqui e não vou ficar brabo com ninguém, vou ficar em paz. Mas, Romero, você é um mala, velho. Você é vaidoso, você é soberbo, cara. Você não dá mais pra te aguentar. Você entra no jogo, no finalzinho, um jogo sério, Corinthians totalmente concentrado e focado, você entra tentando dar uma caneta na lateral. Quem viu, viu. Quem presta atenção no jogo como eu presto, viu. Foi assim, foi por causa de uma caneta dessa aí que você deu hoje contra o Atlético Mineiro, que custou, né, o Corinthians, custaram 2 pontos ao Corinthians contra o Inter de Porto Alegre, entendeu? Vê se acorda, rapaz, eu espero que não renove o seu contrato. Tá começando mais um pós-jogo do Corinthians, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vamos lá. 2 novidades no time titular, Memphis e Garro. Aí o Corinthians foi escalado no esquema losango. Linha de 4, Mateuzinho, Tchoca, Kaká, né? Ou melhor, Kaká e Tchoca, Bidu, Ranieri, né? Ranieri, Maicon, Bidon e Garro, na frente Yuri e Memphis. Só que eu gostei da apresentação do Corinthians. Eu acho o time do Atlético Mineiro um time de velhotes, acho um time fraco, mas é um time experiente que você tem que tomar cuidado. No primeiro tempo, na primeira etapa, o Corinthians, para mim, dominou o Atlético Mineiro. Teve mais de 70% de posse de bola, criou, né, oportunidades, mas a bola acabou não entrando. Principalmente por conta daquele gol que o Maicon perdeu, tá? Que o Maicon perdeu. Uma coisa assim, incrível, né? Incrível o Maicon ter perdido, né, aquele gol no primeiro tempo, numa jogada belíssima, né, do Memphis Depay. Ele pega a bola na direita, né, faz que vai chutar, corta para dentro, né, depois dá uma pedalada, fazendo que vai cortar para dentro de novo, e solta a bola para o Garro fazer o cruzamento, e aí o Maicon sozinho, marca do pênalti, ele, o goleiro, ele acaba isolando a bola. Foi, né, um lance assim, grotesco, né, a gente pegou muita bronca ali do Maicon naquela hora, como a gente já não curte muito, né, o Maicon, né, como a gente já não curte muito o Maicon, a gente já ficou meio que na bronca com ele ali, né. Então olha só, né, só pra gente entender aqui em relação ao jogo, o Corinthians dominou o Atlético Mineiro, mas peca na questão técnica. Ainda no primeiro tempo, o Memphis domina uma bola e toca ela, né, lança ela exatamente, né, pro Yuri atacar o espaço, que é do jeito que ele gosta. O Yuri não finaliza, perde o tempo ali da bola para finalizar, e depois ele tenta finalizar em cima do zagueiro, sendo que se ele fosse um jogador tecnicamente acima da média, como todo mundo acha que ele é, o cara, quando deu o carrinho, ele cortava o cara ia embora. Ia ficar ele e o gol, e ele podia tocar pro Memphis sozinho na marca do pênalti. E se ele quisesse, ele fosse mais humilde ou um pouco mais inteligente, ele diminuiria a passada ou acelerava a corrida para tocar para dentro pro Memphis, que vinha de trás, que tinha dado passo para ele. O Memphis ficou louco com ele, tá? O Memphis ficou louco com ele. Então eu já vou eleger hoje aqui, daqui a pouco eu vou analisar jogador por jogador, mas eu vou eleger o Yuri o pior da partida. Não, eu vou eleger o Romero o pior da partida, porque eu não aceito esse tipo de brincadeira, esse tipo de jogador que se acha, porque a torcida gosta, e ele se acha, né, maior do que tudo.
né? Então o Romero, para mim, é o pior jogador da partida, porque ele entra no segundo tempo e quer dar uma caneta no cara ali na lateral e perde a bola. E por que eu tô colocando o Romero e não o Yuri como o pior da partida? Né? Porque o seu Romero fez isso no jogo contra o Internacional de Porto Alegre e custou ao Corinthians 2 pontos, tá? Porque depois, né, do lateral sai o pênalti e sai o gol. Uma brincadeira do Romero tentando dar caneta, né, na lateral como ele fez hoje. Futebol é coisa séria, o time estava muito concentrado. O Corinthians estava muito concentrado naquele jogo. O que não faltava para os jogadores do Corinthians naquela partida era concentração. Se eu sou o Dorival, eu não tinha nem mexido quase no time, porque pega esses caras que entram assim desconcentrados, né, que entram em outro mundo, é melhor não colocar. É melhor não colocar. Eu estava conversando com o meu querido... bem observado, gente, o novo canal tá aqui, ó, fixado no topo, tá? Fixado no topo aqui, ó, no link na descrição, fixado no topo. O Romero sendo o Romero, né? O Romero sendo o Romero. Eu tava conversando com o meu querido Felipe Guedes durante o jogo, eu falei, Felipe, o Dorival não tem pra onde correr. Chegou na metade do segundo tempo, muitos jogadores não aguentavam mais. Só que tem uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é fato e você vai ter que se acostumar com isso. Todas as vezes em que o Corinthians mexer no time, o Dorival mexer, tá? O Corinthians tende a cair de rendimento. Porque o Corinthians tem um banco de reservas digno de dó, tá? Porque você pensa assim, presta atenção no que eu tô falando pra vocês. O Garro e o Memphis saíram, não saíram? 2 minutos antes de eles deixarem o campo, o Garro deu um lançamento pro Memphis, o Memphis deu um corte ali, o cara meio que fez a falta nele. 1 minuto depois desse lance, o Garro pegou a bola, deu uma acelerada e também fez um lançamento bom. Só que poderiam machucar, né, se ficasse, estavam cansados. Tava ruim com eles, precisava mexer, pior sem eles. Aí entra Rian e o Guinegão. Beleza, o Guinegão é um jogador que tem sorte, é voluntarioso, o Rian é horrível. Depois entra Charles e Romero. Gente, às vezes eu não sei se é melhor deixar os cansados ou entrar, ou colocar em campo aqueles que vão, né, derrubar o rendimento do time. Repito, eu fui alertar vocês, eu fui um dos primeiros, tá? Eu lembro que ninguém tocava nesse assunto, que eu falei que o Corinthians era um time copeiro, que esse time só gostava de jogar, né, grandes jogos, copas, e depois todo mundo começou a falar isso, que esse time escolhia jogo pra jogar. Eu lembro que eu fui o primeiro a falar isso, tá? Acredito que sim. E agora eu tô levantando essa tese pra vocês também ficarem atentos com isso. Todas as vezes que o Corinthians mexer, né, que o Corinthians fizer substituições, o Corinthians vai cair de rendimento. Eu fiquei com medo, tá? Eu fiquei com medo. Quando entram esses 4 jogadores, eu fiquei com medo. Claro que o Guinegão, não, né? Porque é um jogador que... O Guinegão é limitado técnico também. Só que ele é esforçado. Só que ele é um cara que... Ele tem limitações técnicas, tá? Mas ele é um cara esforçado e que tem sorte. Ele é oportunista, entendeu? E no futebol, né, nós já tivemos vários centroavantes que não eram craques, mas que sabiam fazer gols, entendeu? Então, assim, eu também preciso falar uma realidade pra vocês. O Guinegão não é craque, tá? Não fiquem sonhando que o Corinthians vai vender o Guinegão por 40, 50 milhões de euros. Isso não vai acontecer. Se acontecer, é pela falta de um trabalho bem feito na Europa, e que aí é sorte nossa e, pô, vamos comemorar. Repito, se o Guinegão for vendido por 40 milhões de euros, 35 milhões de euros, é porque o trabalho de olheiros da Europa, né, de scout da Europa, está sendo muito mal feito. Não estão acompanhando o jogador desde a base até chegar ao profissional. Se vender, para nós uma boa, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, o Corinthians vive uma situação financeira horrorosa e a gente também não pode ficar achando que todo mundo é craque, sendo que jogadores, né, jogadores que forem vendidos, e se forem vendidos por preços que não valem, por exemplo, vamos supor que a gente vende o Guinegão por 35 milhões de euros, a gente tem 90% dele. Cara, tem que vender e tentar ajudar a situação financeira do clube. Tá? É o que eu penso, entendeu? Mas enfim, né, eu tô falando isso só para abrir os olhos, né, só para abrir os olhos de vocês, né, e eu, na verdade, nem colocaria o Guinegão no banco de reservas, eu manteria ele, né, com essa sequência, e infelizmente eu acho que isso nunca vai acontecer, né, porque o ataque titular é Memphis e Yuri. Eu acho que em algum momento o Dorival vai ter que começar a pensar um pouco sobre isso, porque o Yuri também é como o time do Corinthians, né? Muito inconstante, tá? É muito inconstante. Agora, olha só. O nosso Corinthians no primeiro tempo teve esse lance aí com o Yuri Alberto. A gente poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0, 1-0 no mínimo. Se o Corinthians perde o jogo hoje, né? Aí vão ter aqui aqueles que não gostam do Dorival e acabam me provocando, porque acham na cabeça deles, eu sou filho do Dorival, amigo do Dorival, sendo que eu já, né, sempre fiz minhas críticas ao Dorival aqui também. Mas se o Corinthians perde o jogo hoje, o Corinthians perderia o jogo hoje, não por culpa do Dorival, mas o Dorival ia ser o técnico ruim.
Ninguém tá falando mal do Dorival. Então quem acha que o Dorival não tá fazendo bom trabalho, critique hoje com a vitória. Entendeu? Mas se o Corinthians, porque não dá pra ficar analisando só resultados. Se o Corinthians perde hoje, ou empata, ou sofre o gol no final, a culpa ia ser do Dorival, não ia? Mas, pô, o Yuri perdeu o gol que perdeu de cabeça. O Yuri perdeu o gol que perdeu no primeiro tempo. O Yuri perdeu o gol que perdeu no segundo tempo. Um centroavante sozinho. Ele e o gol. Cabecear daquele jeito. E aí a gente vai culpar o treinador. O Maicon perdeu 2 gols feitos. E aí a gente vai culpar o treinador. Sendo que o Corinthians tem um elenco... o elenco do Corinthians é bem ruim. Nós temos um time muito bom titular. Tá? O time do Corinthians titular tem totais chances de brigar de igual para igual com qualquer time e disputar título da Copa do Brasil ou qualquer título. O time titular. É por isso que o Corinthians tem chance em Copas, mas não tem condição de ganhar um Campeonato Brasileiro. Porque não aguenta, o Campeonato Brasileiro é longo, o Campeonato Brasileiro ganha quem tem elenco, tá? Agora, o Memphis também perdeu o gol, verdade. O Memphis perdeu o gol, verdade, o Tiringa, tá? Então, assim, aí a culpa seria do técnico. Agora, o Corinthians quase não deu chances pro Atlético Mineiro, porque o Corinthians é um time bem armado. O Corinthians hoje usou, sem brincadeira, uns 5 esquemas durante o jogo. Eu falo isso porque vocês sabem que eu sou estudioso no sentido tático. O Corinthians hoje chegou a atacar, quando tinha a bola nos pés, várias vezes com um 4-1-3-2, ou num 3-2-5, né, num 3-3-4, como eu já havia falado para vocês. Mas a variação hoje foi esse 4-1-3-2, né, ficava, né, o Ranieri, né, depois o Corinthians fazia, né, o Ranieri ficava na frente da linha de 4, depois fazia uma linha de 3, né, com o Garro aqui na esquerda, né, o Bidon aqui centralizado, o Garro e o Bidon, eles intercalavam aqui, né, eles mudavam de posição. Então ficava o Ranieri entre as linhas, aí ficava o Garro na esquerda, que ele ficava bem próximo do Bidu quando subia, o Bidon centralizado e o Michael na direita. Então houve muita variação aqui, eu gostei disso. Né? E lá na frente o Memphis e o Yuri. Cara, o time do Corinthians tem variação tática, só que o time do Corinthians é um time de jogadores que, né, estão variados, caso do Memphis e do Garro, que não podem jogar em alto nível por 100 minutos. Foi como a Paula falou, né? Não gostei do Memphis. É que no segundo tempo ele não aguentou mais, tá? Ele não aguentou mais. Mas a qualidade dele, né? Ele é muito acima da média. Ele é muito acima da média no futebol brasileiro, quando ele tá inteiro, tá? Quando ele tá inteiro. E vocês estão falando do Ranieri aí, o Vone falou Ranieri é um monstro. O Ranieri foi o melhor jogador do Corinthians na partida, tá? Assim, o Ranieri armando o jogo, ele é muito comum, mas ele é um jogador que merece o nosso respeito, pela entrega, pela seriedade, pela vontade. Ele não é um volante armador. Só que o Ranieri, quando esteve numa fase ruim, a gente criticou, era a época que os meias, né? Eu lembro do Oscar, no clássico contra o São Paulo, o Oscar, hein, morto, hein? Chamando o Ranieri para dançar. Eu lembro daquele jogador do Botafogo lá, que chegou na seleção argentina agora, que deixou o Botafogo, esqueci o nome dele agora, vocês me recordam aí, chamando o Ranieri para dançar. Enfim, o Ranieri estava mal na marcação, só que o Ranieri melhorou. Ele como marcador, o Almada, obrigado aí, o Tiringa, o Almada chamando o Ranieri para dançar. Enfim, o Ranieri como marcador, cara, ele tem sido muito importante. Ele tá fechando a linha de 3, ele tá invertendo posição no meio, porque em alguns momentos que o Bidon vinha buscar a bola entre os zagueiros para armar o jogo, ou o Michael vinha para armar o jogo, o Ranieri abria na esquerda. Assim, cara, o Corinthians tem muita variação tática, viu, gente? Eu ouso dizer que dos últimos treinadores do Corinthians, acho que o Dorival acho que é um time mais tático, assim, bem armado taticamente, é esse do Dorival. Só que o problema é que a gente não tem um bom elenco. O problema é que a gente tem jogadores baleados fisicamente. Então tem que torcer pro Carrillo voltar bem, tá? Pro Carrillo voltar bem. E hoje foi o jogo centésimo dele, estava inspirado, diz a Beatriz. Verdade, né? Tem essa questão também, né? Mas ele tá bem, não é só hoje não, né, Beatriz? Ele tá bem, né? Em vários jogos aí já o Ranieri tem sido, né, um dos destaques do Corinthians. Aí no início do segundo tempo, o Yuri me perde aquele gol. Pô, velho, aí é de matar, né, meu irmão? O cara sozinho, né? E o Yuri, sabe? O Yuri perdeu pra mim a humildade há muito tempo. Há muito tempo. A gente teve um momento que a gente tinha dó do Yuri quando o Roger Guedes estava aí, lembra? Que o Roger Guedes, ele não tocava a bola pro Yuri. A gente tinha pena do Yuri. Hoje o Yuri, já não é de hoje, não sei se vocês têm observado, cara, ele perdeu a humildade. Ele não é o craque. O Memphis põe ele na cara do gol em alguns lances, que é uma tabela. É pra ele devolver pro Memphis. Ele não devolve, ele se acha. Ele acha que todo mundo tem que jogar em prol dele. Que se chegou nele, a jogada vai morrer ali. Seja para gol, ou seja, né, por um tiro de meta, né, ou a bola com o adversário, tá? Mas já faz algum tempo, quando joga Yuri, Memphis e Garro, que o Yuri fica matando jogadas porque ele não entende. Ele acha que ele é o craque do time. Ele não é o craque do time. O craque do time é o Memphis. É o Memphis, né? A gente achando o Memphis mascarado ou não, o Memphis escolhendo o jogo para jogar ou não, essa é uma outra discussão. O Memphis é o craque do time, né? É claro, esse craque tem que jogar, tem que querer jogar bola, né?
Tem que querer jogar bola. Hoje, o primeiro tempo dele, ele quis jogar bola, pô. Ele armou o jogo, ele se apresentou, correu, brigou, discutiu, né? Provocou o adversário, entendeu? Aquele lance que ele vai jogar a bola na cara, folgado, coisa que a gente, né? É melhor ver o Memphis assim do que o Memphis com aquela cara de morto, né? Nos jogos. Agora, eu sou honesto. Hoje eu tô elogiando o Memphis, tá? Hoje eu tô aqui, né? Elogiando o nosso querido, né? O nosso querido Memphis Depay, pelo primeiro tempo que ele fez, tá? Mas o próximo jogo do Corinthians é sábado, né? Contra o Vitória da Bahia, fora de casa, jogo às 16 horas no Barradão. Quem garante, o problema não é que o Memphis, se ele sabe jogar bola ou não. Quem garante, vamos falar sério, que o Memphis vai jogar bola contra o Vitória da Bahia? Esse é o problema, entendeu? Tá? Esse é o problema. Então, assim, eu até discordei da nossa querida Paula, né, de quem acha que o Memphis não jogou bola hoje, tá? Pra mim, o Memphis jogou bola hoje. Pra você ver que aqui não tem perseguição, pelo amor de Deus. A bronca que eu tenho do Memphis nesse 2025 é a mesma que a sua, né? Ele se preparar para a seleção holandesa e não desempenhar no Corinthians. Mas eu não vou ficar assim, esse cara... Não, eu não tô falando que a Paula fez isso, tá? Só tô querendo, né, dizer para vocês que eu acho que o Memphis jogou bem hoje. E no segundo tempo ele cansou, não aguentava mais. E se deixar mais um pouco era perigoso lesionar, tá? Agora, aí vem a crítica ao Memphis. Contra o Vitória da Bahia, ele vai querer correr igual correu hoje? Ele vai estar motivado igual esteve hoje? Porque o Memphis, ele é um cara de personalidade forte. E eu entendo pessoas de personalidades fortes, tá? Já me falaram que eu tenho personalidade forte. E esse tipo de pessoa, quando você mexe, a gente quer encarar. A gente quer vencer, entendeu? E o Memphis, essa semana, ele acompanha o noticiário. Ele foi extremamente criticado pelas risadas lá no banco de reservas. Ele estava afim hoje. Ele estava afim de mostrar que ele estava, eu tô aqui, né? Agora, o problema é, ele vai querer estar assim contra o Vitória? Tá? Ele vai querer estar assim contra o Vitória? Entendeu? Esse é o problema, tá? Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema, tá? Esse é o problema. O pessoal querendo pegar no meu pé porque eu falei Vitória da Bahia. Eu sei que não se fala Vitória da Bahia, mas desculpa. Eu não sou torcedor do Vitória. Eu não sou torcedor do Bahia, né? Não sou baiano. Eu não tenho motivo nenhum para me preocupar com isso. Desculpa, eu já tenho muita preocupação na minha vida, muita preocupação com o Corinthians. Agora, eu tenho que me preocupar com o Vitória, que eu vi uma reclamação aqui no chat agora, né? Por que vocês falam Vitória da Bahia? Porque o Vitória é da Bahia, né? Enfim, a Vitória, o Vitória de Salvador. Não, desculpa. O Corinthians me dá muita preocupação por estar me policiando a pensar no Vitória. Com todo respeito, eu não tô nem aí pro Vitória, tá? Eu não tô nem aí pro Vitória, tá certo? Não tô nem aí pro Vitória. Aliás, um time que pegou um Santos, né, remendado, numa última rodada de Campeonato Brasileiro, era só ganhar em casa para rebaixar o Palmeiras de novo, né? Foi 2014? 2014, não foi? E vocês conseguiram não vencer aquele jogo contra o Santos. Então, assim, eu nem gosto muito de vocês. Então, se tem um torcedor do Vitória aqui, porque eu vi que eu recebi uma crítica aqui agora, por favor, fica na boca, eu nem vou muito com a cara de vocês, tá? Porque vocês conseguiram ser rebaixados no lugar do Palmeiras por não vencer um Santos ridículo numa última rodada de Campeonato Brasileiro. Era pro Palmeiras, hoje, talvez estar em outra situação. Então, não vem me encher o saco. Nem de Vitória eu gosto. Do Vitória eu gosto, tá? É Romero, é torcedor do Vitória. Quando a gente acha que vai ter paz num pós-jogo, né? Acontece isso. Então, só pra vocês, bem lembrado, Samir, eu guardo as coisas, a memória aqui entendeu? Eu guardo as coisas, calma, Samito, hein? Eu guardo, entendeu? Acabou a paz. Superchat, Samito, eu vou ler os superchats, com certeza. Então, gente, deixa eu só terminar a análise aqui. O Corinthians, ele perde os gols ali, né, no primeiro tempo, no início do segundo. Depois, o Michael resolve, numa jogada entre Bidon e Garro, numa invertida do Bidon pro Michael, o Michael faz o menos provável. Ele corta pra dentro, corta pra mim, corta, comandante Hamilton, ele corta pra dentro e chuta no canto do goleiro. Faz o gol, chuta forte, faz o gol. Ele se redime. Depois ele perde um gol incrível, que o Memphis deixou, o Memphis jogou bem, né, velho? Deixou o Yuri na cara do gol. A jogada de que o Michael perdeu no primeiro tempo também foi uma jogadaça dele. Depois ele deixa o Michael na cara do gol. Enfim, resumindo, o Memphis foi bem. Aí o nosso querido Michael perde aquele gol incrível, né? E depois o próprio Memphis perde outro gol incrível também, né? Eu acho também que o Memphis talvez não fez aquele gol porque Deus nos poupou de ouvir bobagens, né? Porque se o Corinthians vence por 2-0 com um gol dele, talvez ele ia querer dar entrevista e falar um bando de bobagem, um monte de bobagem.
Entendeu? Então tá bom, fez um bom jogo, tá tudo certo. Agora eu quero ver você correr contra o Vitória, rapaz. No Barradão. Aliás, jogou bem lá ano passado, né? Jogou bem lá ano passado o Memphis, inclusive marcando o gol da vitória do Corinthians. Tá certo? Agora, o seu Memphis Depay, né? Quero ver ele jogar contra o Vitória. Jogou hoje e quero ver jogar contra o Vitória no Barradão, meu irmão. Para de escolher jogo, pelo amor de Deus, joga bola, tá? E tem uma coisa que esse time do Corinthians precisa, hein? Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês, tá? Muita gente acha que é só pensar no Cruzeiro e ficar aqui no Boi-Maria, só não ter risco de rebaixamento. Não é assim. Eu já vi isso acontecer na história do futebol, tá? Eu já vi isso acontecer com vários times das antigas. Eu vou dar um bom exemplo pra vocês. Antigamente a Libertadores ia até julho. O time brasileiro ganhava a Libertadores, depois só ficava pensando no Mundial. Quem lembra disso? Aí ficava passeando no Brasileiro. Quando chegava pra disputar o Mundial, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Isso aí também nunca te falaram. Ninguém nunca levantou essa tese. Porque tá todo mundo, né? O importante é o Cruzeiro. Presta atenção no que eu vou falar. O time ganhava a Libertadores na América em julho e depois ficava lá naquele banho-maria, né? Esperando o Mundial chegar. Só que quando ia disputar o Mundial, ficou na nhaca durante 4, 5 meses, que jogava o Mundial na nhaca e perdia até naquele primeiro jogo, né? A gente viu, né, vários times fazerem isso. E não chegava nem a disputar o jogo europeu. Ou quando jogava com o europeu, tomava pau. O Corinthians não pode também ficar nesse ritmo de nhaca até o jogo contra o Cruzeiro. Esse time do Corinthians precisa ter sequência de jogos, o time titular precisa ter pelo menos uma sequência de jogos aí, de 4, 5 jogos, né, de 3, 4 jogos, enfim, precisa ter uma sequência esse time do Corinthians para chegar entrosado, animado e fluindo no jogo contra o Cruzeiro. Entendeu? Porque se ficar nessa nhaca, né, temperando ali, né, enfim, cozinhando, sabe, vai chegar no dia do jogo contra o Cruzeiro, vai estar na nhaca, e o Cruzeiro vai estar a milhão. Tá certo? Então, gente, é claro que o Bahia é maior que o Vitória. É claro. O Vitória é campeão brasileiro de 1988. Numa época em que o campeonato brasileiro só tinha fera, meu irmão. E aí, Fia, vamos para as últimas notícias do Timão. O técnico do Corinthians elogia a postura ofensiva e pede regularidade após a vitória no Brasileirão. O técnico do Corinthians analisou a vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0 ontem sábado pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador destacou o bom desempenho ofensivo do Timão, especialmente no início do segundo tempo, quando a equipe dominou as ações e desperdiçou chances claras que poderiam ter garantido a vitória mais tranquila. Eu vejo assim, se estamos criando é porque há algo bom em nossa equipe, apresentamos qualidade, variedade e mudanças. O nosso gol nasceu nos pés de Hugo Souza, foi bem trabalhado passando de pé em pé até a finalização, sofremos sim, com uma bola na trave e um cabeceio do adversário, lances que merecem destaques, mas foi cabeceio, não houve jogadas envolvendo a nossa equipe por dentro. Mais uma vez, terminamos a partida sem tomar gol, iniciou comandando a entrevista coletiva na Neoquímica Arena. Dorival também comentou sobre o desempenho no clássico diante do Santos, disputado na última quarta-feira. O comandante revelou que o elenco vinha de uma preparação intensa durante a data FIFA, mas reconheceu que o time não apresentou o futebol esperado na Vila. Tivemos uma preparação muito forte para o jogo contra o Santos e por isso nosso rendimento foi incompreensível. Não entendemos a postura que adotamos. Reconheço a capacidade imposta pelo Santos, mas não consigo entender o que sentimos naqueles 90 minutos. Ficamos sem uma explicação palpável para o que fizemos, afirmou. Na sequência, o treinador voltou a reforçar a importância do Corinthians alcançar regularidade de desempenho nas últimas rodadas do Brasileirão. Segundo ele, a equipe tenta mostrar qualidade e domina em boa parte dos jogos, mas ainda oscila em momentos decisivos. Deixe seu like no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.